Eu sou Maria Lúcia Cirilo e esse é o canal Lúcia do Marcilac. Peço a todos que assistam o vídeo, curtam, compartilhem, façam seus comentários, inscrevam-se no canal, ajudem a contar a história do Engenheiro Marcilac, do bairro do Engenheiro Marcilac e da Associação de Moradores. Hoje eu vou falar sobre a questão do transporte coletivo, transporte público, que sempre foi uma coisa muito difícil para as pessoas que moram em Marcilac, devido à distância que Marcilac fica a cerca de 15 quilômetros mais ou menos do centro de Parelheiros, que é o bairro, o distrito mais próximo, né, onde as pessoas encontram mais recursos. Então, a questão do transporte escolar sempre foi uma questão muito complicada, muito grave. A linha de Engenheiro Marcilac, fazer um breve histórico, a linha de Engenheiro Marcilac, por assim dizer, ela é muito antiga, né? Já em 1942, já existia a jardineira que transportava as pessoas de manhã, levava para Santo Amaro e à tarde trazia de volta para Marcilac. Aqui tem uma casa, dá para ver que uma casa, nessa reportagem mostra Marcilac em 1954, aqui tem uma casa, um imóvel, que era a garagem da jardineira. Depois passou a ter, mais para frente, passou a ter uma linha de ônibus, chegou a ser atendido pela Aviação 7 de Setembro, pela CMTC, pela São Camilo, até chegar nas cooperativas. Com a eleição da prefeita Marta Suplicy, no ano 2000, logo em seguida começou a ter as cooperativas. E aí também houve uma mudança, a criação dos terminais. E aí as coisas para Marcilac, que já era muito difícil, porque as pessoas dependiam do ônibus para tudo, tanto para o transporte, para ir para o trabalho, como às vezes para socorro médico, até às vezes a pessoa está passando mal. Ou eu mesmo cheguei a ver a moça trazer a irmã no carrinho de mão para pegar o ônibus, para levar no pronto-socorro, a irmã tinha sido picada por uma aranha, e outros casos, tantos outros casos da pessoa depender do ônibus para socorro médico. Esperar amanhecer para começar a rodar o ônibus para poder ir ao médico, socorrer uma pessoa. Eu mesmo passei por isso também. Além da distância enorme, né? As pessoas tinham uma série, dependiam do ônibus, o ônibus sempre foi vital para as pessoas, ideal que circulasse a noite inteira, até porque as pessoas, dependendo, quem não tem carro, depende única e exclusivamente do ônibus, e só tem uma linha de ônibus que atende Engenheiro Marcilac. Então, em 2003, as coisas estavam muito difíceis mesmo, o serviço era muito precário, havia muita dificuldade, muito atraso, as pessoas reclamavam demais e a gente tinha passado a ser atendido no Terminal Parelheiros, a linha de ônibus do Marcilac tinha sido deslocada para o Terminal Parelheiros. E as coisas que já eram difíceis ficaram mais difíceis ainda, porque as pessoas tinham que levantar muito mais cedo, porque tinha que fazer a baldeação em Parelheiros, e lá era um sufoco, por causa do muito trânsito, a demora para o acesso ao terminal, para sair do terminal, para conseguir entrar no ônibus, empurra, uma briga danada. Esse jornal aqui, o Jornal da Tarde 2003, eu tive lá no terminal, de madrugada, fazendo a reportagem, fazendo toda uma movimentação. E graças a toda essa movimentação, depois nós recebemos a visita do secretário de Transportes. Ele veio a Marcilac com o presidente do órgão de transportes, ele veio a Marcilac, depois de uma reunião muito concorrida que a gente fez, cerca de 200 pessoas, como representante da SP Trans, o secretário veio lá para ver no que ele poderia estar fazendo para solucionar, ajudar, minorar. Daí eu falei para ele que além de todos os problemas, de toda a melhoria que a gente estava necessitando, que a situação da linha do Marcilac no Terminal Parelheiros era insustentável, que Marcilac era uma linha muito antiga, né, que a gente não queria ter saído de Santo Amaro. Pedi a ele que a gente fosse colocar no Passa Rápido Rio Bonito. Ele falou, não, o Passa Rápido Rio Bonito é só de passagem. Naquele tempo não tinha previsão de terminal do Grajaú. Estava sendo construído o terminal do Varginha. Aí ele prometeu para mim que assim que começasse a funcionar o terminal do Varginha, ele colocaria a linha do Marcilac, deslocaria a linha do Marcilac para o terminal Varginha. E graças a Deus isso aconteceu, que já foi um adianto, porque pelo menos as pessoas pararam de perder todo aquele tempo, perde algum tempo, mas não tanto como antes, aquele sufoco que era ali em Parelheiros, que aquele terminal é muito mal localizado, né? Assim como o hospital está num lugar muito mal localizado, que o trânsito é muito ruim. A gente havia feito muitos abaixo-assinado, ofício, muitos, né? Esses são alguns e tem outros, inclusive, né? E outras pessoas também, outras lideranças também se envolveram. Seu Manuel Tertuliano sempre lutou muito pela questão do transporte em Marcilac. Aqui já em 2005 uma situação um pouco melhor, as pessoas até estavam fazendo uma homenagem para a cooperativa aqui, umas lideranças do distrito de Marcilac, estavam fazendo uma homenagem para a cooperativa. Eu não sei, que eu não participei desse ato.
Aqui já a questão também em 2005 dos ônibus que teriam um horário controlado, teriam controlado os horários de partida, controlado por GPS, monitorado por satélite, que era uma forma de controlar um pouco os horários irregulares, as falhas, tanta reclamação. Até aqui tem uma reportagem do dia 23 de novembro de 2005, o procurador-chefe do Ministério Público se pronunciando a respeito de que poderia haver uma trama das empresas para forçar o aumento da passagem, aumento do que eles recebiam, 23 de novembro de 2005, Diário de São Paulo. E aí, em seguida, outros jornais também, dia 24, dia 25, fizeram uma reportagem também, ônibus no extremo sul de São Paulo terão horário fixo, né, que seria uma forma de controlar o horário, que era o que a pessoa reclamava muito. São Paulo agora, 24/11 de 2005. Ônibus terão hora marcada na Zona Sul, né, também falando dessa questão. 24 de novembro de 2005, Estado de São Paulo, falando dos ônibus, né, terão hora marcada. Linhas de ônibus terão horário fixo em Parelheiros e Marcilac, Diário de São Paulo, 24 de novembro de 2005. Também, como teve o pronunciamento do procurador, aí teve várias reportagens no dia seguinte, dia 23, foi o pronunciamento do procurador, depois dia 24, dia 25, os jornais todos fizeram uma matéria a respeito dessa questão dos horários fixos dos ônibus, para todas as linhas, né, da Zona Sul principalmente, e Marcilac, que era uma das linhas contempladas. Então, de lá para cá, não que tenha sido tenha ficado uma coisa perfeita, mas assim, as reclamações já não eram mais tantas como era no começo, porque era muito ruim. O transporte era muito ruim, falhava muito, final de semana às vezes não tinha ônibus, às vezes de domingo de manhã não tinha ônibus, ou os ônibus em muito mau estado, sujo, quebrado, terrível. A situação era muito difícil mesmo, e principalmente a falha, né? A falha dos horários irregulares, as falhas todas. E melhorou de lá para cá, dessa época para cá, de 2005 para cá, melhorou bastante. Não que tenha ficado perfeito, que nada é perfeito, né? As pessoas sempre reclamam. No momento eu não sei qual é a cooperativa que está atendendo Marcilac, não sei se existe alguma reclamação da população, se alguém tiver alguma reclamação, faça seus comentários, mas a gente viu uma grande melhora. E graças a Deus conseguimos mudar o terminal. Uma das reivindicações que eu fiz para o secretário na época foi a questão da linha do Jardim dos Eucaliptos, que a gente fez uma reivindicação, enviamos um documento, inclusive, porque eu solicitei a ele que a linha do Jardim dos Eucaliptos se transformasse numa linha circular para atender o pessoal do Mambu, aquela região, né? Que ela podia muito bem ser uma linha circular. Então eu fiz a reivindicação, ele pediu que enviasse um ofício, um documento, eu enviei, mas infelizmente nós não tivemos resposta, depois a prefeita não foi reeleita e isso ficou por aí mesmo. Mas era uma coisa importante, essa questão que eu sempre pleiteei, e eu defendo essa questão da linha do Jardim dos Eucaliptos, ter uma linha única e ser circular a partir da ponte, passando pela parte da Estrada da Reserva e pela comunidade, pelo posto de saúde, pela extinta escola Noêmia Campos de Sica e voltando pela Estrada do 15. É uma coisa tão simples de fazer e aumentar o número de partidas, que ajudaria demais aquela região da Ponte Seca, da Ponte Alta, do Gramado, do Mambu, da Reserva. Então isso é fundamental. Foi uma luta que a gente se envolveu, batalhou muito, mas infelizmente eu creio que os órgãos ambientais barraram essa questão, né? A impressão que eu tive foi isso, que foi barrado pelos órgãos ambientais. Lamentável. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Obrigada a todos.